Boa tarde a todos, outra vez. Antes de mais, eu começava por agradecer o convite para esta sessão, para a moderação desta sessão. Nós vamos ter aqui um debate longo e, como sempre um debate longo, eu acho que se quer dinâmico, não é? Senão eu sentir que está muita gente a adormecer, temos que estremecer aqui, que é o nosso papel, fazer aqui, criar dinâmica, não é? Mas o debate vai ser dinâmico porque vamos passar, como foi dito, vamos passar depois perguntas para a assistência e vamos passar também as perguntas no slide, que eu vou tentar ver ali, se conseguir. Eu trouxe isto nunca falha, mas eu trouxe ali o tablet para ir vendo as perguntas que foram sendo feitas no slide. Eu queria agradecer o convite, mas queria sobretudo agradecer o facto do GPP ter esta iniciativa de pensar, não é? De pensar o setor, de promover o debate no setor, de fazer a revista Cultivar, que eu acho que nós, como somos um país pequeno, às vezes temos poucos especialistas, não é? Temos muitos generalistas e poucos especialistas. E é bom haver quem ter este cuidado de ir à procura de quem pensa cada um dos setores e fazer esta reflexão e irmos pensando os temas, porque este pensamento é fundamental na definição depois das políticas. Nós hoje temos um painel e eu passo já... Como é que vamos fazer isto? Eu vou começar por apresentar o painel. Eu sei que o painel... Aliás, vou fazer uma breve apresentação do painel, porque eu sei que a descrição... está uma short bio dos nossos oradores no site. Vou fazer aqui só uma apresentação curta e depois vou fazer aqui uma introdução rápida. Tinha pensado passar logo às perguntas, mas como temos muito tempo, vou pedir a cada um, inicialmente, estou a dizer isto já que é para irem preparando, vou pedir a cada um que faça uma intervenção de 5 minutos inicial e depois então passávamos ao debate. Mas vou pedir 5 minutos livres de intervenção inicial a cada um dos oradores. Já foi dito, mas também queria realçar e agradecer a participação de todos os participantes brasileiros que aqui estão, que é sempre um gosto ter aqui esta vertente mais internacional, que eu acho que é fundamental. Nós hoje em dia também temos, eu sou professor, começo por me apresentar, eu sou professor universitário, sou professor no Instituto Superior de Agronomia, na Universidade de Lisboa, e trabalho também em consultoria, em inovação, sou responsável por uma associação que promove inovação, mas as minhas áreas de trabalho têm sido nas áreas da estratégia, da inovação, da gestão. E enquanto professor, felizmente temos tido muitos alunos brasileiros. Ainda no outro dia tive uma aluna brasileira que me dizia: professor, se puder falar em inglês. Eu dizia... mas é porque às vezes se eu começar a falar muito depressa, peço desculpa e eu abrando, porque já percebi que quando falamos muito depressa, depois não é fácil. Passando aqui passava já aqui à apresentação dos nossos oradores de hoje, e temos começava aqui pelo João Coimbra, que eu conheço bem de há muitos anos, que é agricultor e é diretor de associações setoriais, diria, e locais, e tem dedicado muitos anos, tanto nas associações como enquanto produtor, a uma cultura em particular que é o milho, que faz de forma, eu diria, extraordinária, e digo porque sei, porque já vi, já lá estive, já falei com o João muitas vezes, e além disso tem um blog, do qual ele falará a seguir, acho que falará, porque vale a pena falar, que é um blog onde tem vídeos e onde tem intervenções sobre esta área do milho, que é interessantíssimo. Depois temos o José Félix Ribeiro, que é doutorado em Relações Internacionais pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e fez uma carreira longa e diria diversa na administração pública, e tem trabalhado numa área que eu gosto muito, que é a área da perspectiva. Há quem, os ingleses às vezes chamam-lhe futurologia, mas eu acho que nós chamamos futurologia, parece que é o oráculo, e não é o oráculo, é uma área fundamental, porque ainda no outro dia, num debate com o João Coimbra, eu dizia isso: é muito fácil olhar para trás, é muito difícil pensar o que aí vem, particularmente nos dias de hoje é muito difícil olhar para a frente e perceber
o que aí vem e o impacto do que aí vem. Depois temos o Nuno Moreira, que é licenciado em Engenharia Civil e é doutorado em Engenharia de Sistemas, mas vem dos sistemas de gestão. Depois, mais tarde, ou é docente ainda no Instituto Superior Técnico, neste momento não deve ser... Não, neste momento não deve conseguir conciliar com aquilo com a sua principal atividade, que é, ele é vice-presidente do IFAP, que é o nosso Instituto de Financiamento da Agricultura. Por isso isto é muito importante em Portugal, agora falando particularmente para os nossos amigos brasileiros, o Instituto de Financiamento é muito importante, porque, como sabem, a agricultura europeia é muito regulamentada, é subsidiada no bom sentido, é muito apoiada, não é? E o IFAP faz toda esta gestão do... O João, eu gosto sempre quando o João começa a discordar de mim logo ao princípio, mas o IFAP é quem faz esta gestão e esta ligação aos agricultores, que é, obviamente, muito complexa. E depois temos a Sandra Loureiro. Eu acho que devíamos ter mais representantes do outro género, porque é só uma, não é? A Sandra... muito bem representada, espero. Eu vou dar mais tempo. A Sandra trabalha na área dos sistemas de informação geográfica, que é uma área muito importante em todo o setor, de forma transversal. E depois dirá também da sua experiência, tem uma experiência ligada às chamadas grandes empresas da área dos sistemas de informação geográfica, e recentemente, não sei se foi muito recentemente, mas tem atualmente uma empresa nesta área dos sistemas de informação geográfica, uma empresa que trabalha neste setor. É transversal, mas trabalha muito em recursos naturais e, pelo que sei, também trabalha alguma coisa no setor agrícola. Por isso, como podem ver, temos um painel muito diverso, com uma vastíssima experiência, que eu acho que potencia uma discussão interessante. Por isso, não correu bem, a culpa é minha, mas acho que temos condições para fazer aqui um debate muito interessante. Eu passava agora uma introdução. Como na introdução disseram, eu tenho aqui um papel de moderador e orador, mas vou fazer esta intervenção inicial e não faço mais. Por isso, só vou fazer esta, a partir daí não vou opinar, eu vou tentar centrar-me no meu papel de moderador e fazê-lo da melhor forma que conseguir. Já foi dito muito sobre os desafios societais, e esta é uma questão que não vou referir mais. Ia centrar aqui esta introdução na digitização, e começa logo pelo nome. O termo europeu é digitization, há quem diga digitização, nós dizemos digitalização, começa logo pelo nome, qual deve ser. O que interessa aqui é que aqui há cerca de 2 anos, ou 3 anos, o nosso comissário europeu, o Phil Hogan, que agora acabou de sair, não sei se saiu já, se não, mas vai ser substituído, porque estamos em processo de substituição dos comissários europeus. O Phil Hogan, que é irlandês, a Irlanda é um país tecnológico, e assumiu esta área da digitização do setor agrícola como uma prioridade da política europeia. Isto começou com um encontro há 3 anos na Irlanda, e depois deu origem a vários projetos e iniciativas com o objetivo de promover a digitização, e em boa altura, há cerca de um ano e meio, nós começámos a nível nacional também a trazer este setor, obviamente que já estava, mas trazer mais para cima da mesa, a discussão, e em boa altura o GPP fez esta revista Cultivar, dedicada ao tema. Tanto a nível nacional como a nível europeu, existem neste momento várias iniciativas para promover, para desenvolver todo este aspecto da inovação ligada, chamada inovação tecnológica ou ligada à digitização. Começando pela Europa, eu diria que os 2 principais programas são o H2020, que tem, e há um programa ICT para tecnologias de informação e comunicação, e há um programa de agricultura dentro do H2020, e os 2 têm programas específicos para a agricultura e para o tema da digitização. E isto tem sido muito importante, porque há iniciativas europeias que estão a acontecer neste momento e que são determinantes para este desenvolvimento do digital no setor. A nível nacional, têm aparecido algumas iniciativas,
mas não houve, por exemplo, a nossa principal medida de apoio à inovação na política agrícola nacional são os grupos operacionais para a inovação. Não houve, pode ser que venha a haver no futuro, e eu espero que sim, grupos operacionais ou uma área dentro dos grupos operacionais especificamente dirigida à digitização. Isto poderia ser uma iniciativa interessante que aconteceu noutros países e não aconteceu em Portugal, mas seria uma forma de promover mais o digital. Depois há uma série de programas, diria, que eu gostava de referir, naquilo que se chama aceleração de empresas, promoção de empreendedorismo, startups. Existem neste momento, quando digo neste momento, é neste momento mesmo. Até final do ano vão haver pelo menos 3 chamadas, 3 calls, não é? Para programas de empreendedorismo ligado à agricultura digital. Um deles num programa europeu chamado DIVA, que é um programa para startups de base tecnológica ligadas ao setor agrícola. Depois temos um programa também muito interessante que está a fechar neste momento e vai ocorrer em Lisboa em princípio de dezembro, que é desenvolvido por uma multinacional francesa que já fizeram também um programa de aceleração em França primeiro, depois fizeram nos Estados Unidos, depois fizeram na América do Sul, com uma fortíssima participação do Brasil, que é uma empresa que se chama InVivo. Aquilo não é uma empresa, é um grupo de empresas que fatura 5 mil milhões de euros anualmente e tem este Quest for Innovation dirigido ao setor agrícola. E finalmente temos um projeto sobre o qual eu não vou falar muito, mas está na Cultivar, que se chama Smart Agri Hubs, no qual eu participo. Nós co-coordenamos com a Espanha o Hub Ibérico, é um dos 5 hubs europeus, um dos 5 Regional Clusters europeus. Nós co-coordenamos com a Espanha e o objetivo deste projeto é promover a criação de Digital Innovation Hubs, que é um conceito europeu na Europa, dedicados ao setor agrícola e agroalimentar. Pronto, isto é um enquadramento geral e diria só mais 2 ou 3 coisas. Há uma frase que eu ouvi do nosso comissário, que já também vai deixou de ser comissário, Carlos Moedas, que era o comissário português no 4 comissários anteriores, que ouviu uma vez dizer num evento no INEAV esta frase, que é: a Europa é boa a transformar, a Europa é muito boa até a transformar euros em conhecimento, e a Europa às vezes falha ou é menos boa a transformar conhecimento em euros. E esta é uma questão que eu acho que é fundamental também neste setor, não é? Porque se olharmos particularmente para a comparação entre a Europa e os Estados Unidos, se olharem, por exemplo, para o panorama de investimento nas startups a nível mundial, 80% do investimento é feito nos Estados Unidos, que é uma coisa assustadora. Quer dizer, como é que é possível, pensa que não é um país qualquer, é um país com uma dimensão grande, que 80% do investimento em startups ocorra nos Estados Unidos, quando a Europa deveria ter um peso, se não similar, pelo menos da mesma ordem de grandeza, não é? Mesmo que fosse inferior. Mas não existe. Ou seja, o nosso investimento em startups é muito incipiente. A outra área de investimento nas startups e desenvolvimento das startups que tem corrido melhor é a área de inovação colaborativa. E começam a aparecer programas de inovação colaborativa, e aqui por inovação colaborativa entenda-se parcerias entre grandes empresas e startups. Grandes empresas que apostam em startups para promover o desenvolvimento da tecnologia, da inovação, neste caso do digital. E isto começa a aparecer alguma coisa, mas mais uma vez há uma grande diferença entre a Europa e os Estados Unidos. E finalmente, eu acho que, não digo mais, acho que estes temas que referi lançam perguntas, não é? Como é que nós, isto diz pouco a alguém que é do Brasil, não é? Como é que nós, que somos um país pequeno, nos posicionamos no internacional, não é? Como é que nós, em Portugal, conseguimos criar projetos a uma escala europeia ou global? Como é que nós saímos fora daqui, não é? Também tinha uma frase uma vez que eu ouvi sobre o empreendedorismo, que era: parece que Portugal, quando pensa na escala global, é ali Cascais, Setúbal e Vila Franca. Quer dizer, a gente tem que pensar pelo menos a nível europeu. E depois, perguntas como se estas soluções tecnológicas respondem às necessidades dos agricultores, se conseguimos escalar os projetos,
se a adoção da tecnologia é feita de forma, não sei se o termo é mais adequado, de forma democrática, não é? Quer dizer, porque a tecnologia ser adotada por 5% dos agricultores é fácil, não é? O problema é os outros 95%. Por isso, existem aqui muitíssimos temas para discussão e eu não intervenho mais e passava, desde já, seguindo a ordem que aqui está, passava a palavra ao João Coimbra, a quem agradeço estar aqui e a quem dava 5 minutos para fazer uma intervenção inicial. Eu sou rápido. Muito obrigado, primeiro de tudo, pelo convite. É uma honra participar num congresso desta natureza. Nós que estamos no campo e que precisamos tanto deste conhecimento que leva tempo, tem os seus filtros para chegar às nossas explorações, é importantíssimo que cada vez mais a economia agrícola seja uma área a desenvolver, porque nós temos muita tendência a ir para os outros lados da engenharia e poucas vezes fazer contas. E eu começo já exatamente porque é que eu estou aqui, ou talvez porque é que apareça esta necessidade da digitalização. Basicamente, a nossa exploração, uma empresa familiar que trabalha terras próprias e terras arrendadas e teve um processo muito... Sou agricultor há 30 anos, quando acabei de estudar, comecei a trabalhar com o meu pai, pela infelicidade do meu pai morrer, comecei a ser administrador e tinha 9 irmãos. Portanto, quando se tem um a trabalhar e 9 a querer rendimentos, temos um problema pela frente. Que é, basicamente, o meu problema sempre foi muito mais um gestor de riscos do que propriamente o conceito de agricultor. Eu tento não ter muitos estados de alma sobre a ligação à terra, sobre todas essas envolventes que a maioria da agricultura coloca e começámos logo por ter uma vida bastante facilitada com a nossa adesão à União Europeia. Eu, quando comecei a trabalhar, estávamos em pleno adesão à União Europeia com todas as virtudes, portanto, em 86 foi a adesão, 88 foi o boom das coisas boas e do rendimento que se explodiu, praticamente, para quem conseguiu inovar e quem conseguiu fazer investimentos na altura. Portanto, rapidamente nós saímos de uma economia estatizada, onde os preços eram determinados à partida e, portanto, eram feitos os rendimentos dos agricultores à medida daquilo que era preciso, e passámos para uma liberalização com alguma velocidade e eu, pelo menos, apanhei uma altura fantástica onde fizemos uma revolução interna, principalmente de passagem do sequeiro para o regadio. A nossa zona, Val do Tejo, que é aqui perto de Lisboa, era uma zona muito rica, mas basicamente a maioria dos agricultores não regavam, não irrigavam. Não havia essa necessidade, porque as culturas eram as vinhas, os olivais, os cereais de sequeiro, e rapidamente percebemos que temos um conflito de falta de mão de obra nessa altura e foi necessário passar para culturas muito mais intensivas. E nessa altura foi o início que nós transformámos as nossas vinhas, os nossos olivais de sequeiro, em milho de regadio. E, portanto, a partir daí foi um princípio, começámos a concentrar nesta cultura e hoje somos especialistas, porque acreditamos que poucos vão sobreviver que não sejam especialistas. Há muitas pessoas que gostam de ter várias culturas para se dividir o risco. Eu considero que, não havendo especialidade, ao nível da economia agrícola em Portugal, a probabilidade de sobreviver é praticamente nula, porque tal é a necessidade hoje de competitividade. Para terem uma ideia, vamos falar em euros, eu se vendesse o meu milho hoje, quando eu comecei a produzir, eu estava a vender milho a 700 euros. Eu agora estou a vender milho a 160, 170 euros. Portanto, eu desde que me conheço, todos os anos tenho uma baixa de preço naquilo que eu vendo, sempre. Portanto, imaginem os vossos salários, cada vez que passa ao 31 de dezembro, baixam entre 4%, 7%, 3%, e como é que se resolve um problema destes? Portanto, a primeira fase, aumento da produtividade, foi conseguida com essa mudança do sequeiro para o regadio, facilmente, começámos a ter produtividades cada vez maiores e muito maiores do que a maioria dos nossos concorrentes, como seja a França, o Brasil, zonas que nem havia do Mar Negro, e, portanto, estávamos confortáveis, havia os primeiros apoios da União Europeia, havia um preço de mercado altíssimo, e, portanto, aquilo foi uma maravilha. E, a partir daí, foi sempre a descer, basicamente, até aos anos 2010, 2012, o preço desceu consecutivamente com a inflação, com a desvalorização da moeda, etc. E quando chegámos ali aos anos 90, 95, foi quando tomámos as primeiras decisões de digitalizar a tomada de decisão. Porque, basicamente, como eu disse, eu sou um gestor de risco e o risco que tenho na minha atividade é as minhas decisões que eu tenho que tomar serem certas ou serem erradas.
Eu tinha aí uma apresentação que fiz umas contas, eu tomo entre 300 a 500 decisões para fazer um bago de milho. Desde março até outubro, eu tenho que tomar 300 a 500 decisões. Imaginem daquelas que são certas e daquelas que estão erradas. Eu, talvez, se calhar, se eu acertar aí umas 30%, será um ano bastante bom, se eu for evoluindo. E a ideia da digitalização, basicamente, é é tornar essas decisões mais sustentadas em algo que não é a minha simples conhecimento, o meu empirismo, o olhar para o vizinho, ou copiar umas coisas, ir a uns congressos e fazer umas cópias. Por isso, penso que nós não temos capacidade, com as necessidades e com aquilo tudo que se fala, não vale a pena voltar, entre a manutenção do equilíbrio de sustentabilidade, produtividade e ganhar dinheiro, nós não temos capacidade intrínseca para decidir acertar em tantas coisas, desde a vontade do consumidor ao mercado, às necessidades climáticas, às alterações, a falta de não poder emitir carbono, não termos matérias ativas na Europa. São tantas as milhares de coisas que nós temos que decidir que eu penso que, humanamente, a redução das possibilidades de eu acertar sempre... E, portanto, basicamente o processo é este. Desde 2006 estamos tentados a dizer qualquer destas 300 a 500 decisões vão ser tomadas por um critério que vai ser avaliado ou com a inteligência artificial ou com a soma de uma estatística qualquer que vai intervir nessa decisão. E, basicamente, é no processo onde estamos. Estamos, se calhar, numa fase embrionária. Começámos há 5 anos, já temos entre 5 a 20 milhões de dados, onde trabalhamos já e misturamos aquilo tudo para ver se começa a sair uma sensibilidade para aquilo que me está a provocar mais produção ou menos produção, mais impacto ou menos impacto, mais CO2 ou menos CO2, e basicamente é esse o processo. Eu penso que vai ser um processo completamente matemático, estatístico, etc., e tudo o que depois é a dinâmica para montar isto numa exploração, devem imaginar que é praticamente só complicações, porque enquanto eu não desistir, a coisa vai andando. E quando houver outra geração que pegue nisto e que agarre nisto, acho que é ótimo, porque é isto que precisamos, é investigação, conhecimento, troca de impressões e basicamente é isto. Só uma pergunta, João. Há aqui uma questão que se levanta às vezes aqui na digitalização do setor, que é a complexidade, porque neste momento existem sensores e sensores e sensores e cada vez mais informação. E há as tais 300 decisões, sendo que há aqui uma boa articulação entre a informação que é levantada e as decisões que são tomadas, ou às vezes sente-se afogado em informação, que depois acaba por não servir. A maioria das pessoas está-se a assustar com os dados. Eu sou um deles, apesar de que considero que se eles forem bem arrumados num bom escritório, que não ocupem muito espaço e barato, eles vão fazer falta mais à frente. Há muitas pessoas que estão a limpar os dados rapidamente. Aquilo é lixo, está desorganizado, não está filtrado. Nós estamos a fazer 2 trabalhos. Um deles é ver se rapidamente tornamos os tais investigações em euros. O que é que eu preciso ganhar rapidamente dinheiro? Por exemplo, na rega foi rapidissimamente. Nós gastamos muita energia a regar, a energia é extremamente cara, sobe muito mais daquilo que eu vendo, portanto eu cada vez sou menos competitivo a nível energético. Para mim a agricultura é uma gestão de energia, basicamente, é uma gestão de energia. E, portanto, eu tenho ali algumas coisas que possa resolver, mas se não tomasse parte disso, eu rapidamente estou fora de jogo. Eu não tenho hipótese nenhuma de competir com o Brasil, por exemplo, que não rega, ou com a França, que chove naturalmente. Eu tenho que produzir pelo menos o dobro do que um agricultor normal brasileiro produz. Começo logo pelo dobro, mas tem que ser mais, tem que ser o triplo. Nós estamos a tentar produzir o triplo, por exemplo, da média brasileira. Porque é o handicap, é que não chove no verão e, portanto, se eu não fizer a cultura no verão, tenho que esperar que o São Pedro nos vá aqui ajudando e ele anda tão baralhado que tem-nos ajudado bastante pouco e, portanto, basicamente, começa por aí. Os dados são muito importantes, filtrá-los, compará-los e arrumá-los e guardá-los. E depois vamos ter, não sei se são agrónomos, se são informáticos, alguém que vai tratar disso e vai começar. Nós estamos a começar a dar os primeiros resultados e é fascinante. É fascinante porque são coisas completamente que eu nunca me lembrava que podia acontecer. São sensações. Aquilo já não pode ser sensações, ou me parece isto ou aquilo. São realidades estatísticas que me vão ajudar a tomar decisões que, para o ano, espero ganhar mais dinheiro do que as decisões que eu tomava no passado. E, basicamente, é uma questão de sobrevivência. Nós estamos muito, muito mal a nível de competitividade. As nossas terras são muito pequenas, o problema fundiário, temos
competitividade por todo o mundo, os preços são globais e, portanto, Portugal tem dificuldade em circular, pelo menos como eu, em commodities, onde tem que lutar com as regras do mundo todo, e a Europa está muito apertada nas regras e, portanto, tem dificuldade muitas vezes em sobreviver. Vamos ver se este processo é suficiente para sobreviver. Obrigado. Por exemplo, eu analiso 74, estamos já à volta de 74, nós dividimos os nossos campos em 50 metros quadrados. Cada 50 metros quadrados é analisado estamos entre os 60 e as 70 informações, 50 metros quadrados, se calhar, talvez esta sala, um bocadinho maior, um bocadinho mais pequeno. É a área que eu faço um bilhete de identidade. Ali aquela pessoa tem um histórico. Estamos com 5 anos, este é o 5º ano, onde tudo é conhecido. A temperatura do solo, o adubo que pôs, a semente, a densidade, a velocidade que o trator lá passou, quantos dias antes de chover. São dezenas de informações. Agora estamos em valores não só meteorológicos, mas também químicos, porque, portanto, se a meteorologia começar a influenciar a química, também a biologia vai ser influenciada, isto tudo para racionalizar inputs, não é? Adubos, herbicidas, etc. Toda essa digitalização. Estamos a testar, por exemplo, variações de densidade, porque nós tínhamos alguém que nos dizia, semeia 50 mil sementes, mas por que não semear 40 ou semear 80? Então vamos semear 40, 50, 60, 70, 80. E depois vamos sabendo o resultado das 50, 60, 70. Depois não faz-se um ano, faz-se 1 ano, 2 anos, 3 anos. Depois interage-se com o clima que influenciou aquilo. Choveu, nós só fazíamos dados, por exemplo, só levantávamos dados desde março até outubro, que era quando agora decidimos levantar os dados também no inverno, porque o inverno, conforme está a trabalhar, também as bactérias tornam-se de maneira diferente, os adubos são aplicados de forma diferente e isto não tem limite. Portanto, se as 74 colunas passarem para 1000, talvez, eu fico com uma informação guardada que alguém um dia irá me dizer que há aqui uma curva de rendimento ótimo que podemos tentar copiar para ver, para este clima, para este mercado, para este consumidor, eu tenho aqui o produto. Obrigado. Passava então ao José Félix Ribeiro, mas antes de lhe passar a palavra, só queria dizer que foi um dos autores da Cultivar, que foi publicada, não foi um dos autores, foi o autor que escreveu o artigo de enquadramento, que se chama Agricultura 4.0, face aos desafios da alimentação no horizonte de médio e longo prazo, e que eu li com muito interesse, porque de facto faz um enquadramento muito genérico da questão da digitização no seio do agrícola e do agroalimentar. Há quem diga que o futuro já está mal distribuído, não é? Mas já está. Eu passava-lhe para esses 5 minutos iniciais para fazer um enquadramento. Ora, em primeiro lugar, muito boa tarde. É uma grande honra e um grande gosto estar num sítio onde o futuro é convidado a falar, não é? Porque nós temos... Não se ouve. Não, eu acho que... Tá. Não, porque nós temos uma ideia extraordinária que Encosto mais. O futuro é uma coisa sobre a qual não podemos pensar porque não conhecemos. É que não se ouve lá atrás. Tem que encostar um bocadinho mais à boca, se calhar. Mas todos nós definimos estratégias. Ora, as estratégias são apostas sobre o futuro. Quem não pensar o futuro, é melhor não pensar nunca em definir nenhuma estratégia. E quem quiser definir uma estratégia, eu costumo brincar sempre, quando falo de perspectiva, faço sempre um boneco, porque eu fiz a minha tropa na Marinha. Então andei uma vez no navio, porque era da administração naval, mas pronto, fiz na Marinha. E faço sempre um boneco que é um navio, ótimo, o navio tem as armas, o navio tem um motor extraordinário, foi tudo revisto, o comandante é formidável, a manutenção foi muito boa. Deve ou não partir para uma batalha com estas coisas que eu acabei de dizer. As armas, o motor, a manutenção, a tripulação e o comandante. E depois faz sempre um sinal, um silêncio, e eu digo é que se este navio não tiver nem radar, nem sonar, é melhor que fique na base naval. Porque o que é fundamental na definição de estratégia é ver o que não é visível. Porque o que é visível toda a gente vê. E, portanto, quando eu digo ver o que não é visível, eu estou a dizer tentar perceber as coisas que estão em movimento e às quais nós não damos importância nenhuma e que normalmente se cruzam umas com as outras. E, portanto, quando nós aqui tentamos
referiste, tendências, tentámos articular as tendências, porque elas não aparecem sozinhas, uma de cada vez, não é? Portanto, eu nunca trabalhei em coisas úteis, como, por exemplo, o engenheiro trabalha e trabalhou, mas eu sempre trabalhei em coisas relativamente inúteis. Depende do não é? conceito de utilidade. Não, mas é inútil, relativamente inúteis, porque não serviam para produzir nada em particular. Mas queria chamar só a atenção de que nós estamos a viver 3 décadas a trabalhar em torno de 2 códigos, o código binário e o código genético. E o que é muito curioso é que eu na agricultura consigo encontrar a combinação das duas coisas, a necessidade das duas coisas. E desse ponto de vista, eu acho que a agricultura é das atividades mais adaptadas à inteligência, porque é obrigada, como estava a dizer o Sr. Engenheiro, a ter o clima, a ter as bactérias, a ter o solo, a ter a água, a ter um sistema muito complexo e muito variado, muito mais que a indústria, que não posso dizer isso às pessoas da indústria, mas pronto, e digamos assim, desse ponto de vista, tudo que é digital, em grande parte, torna visível, o digital torna possível ver o que nós não vemos, não é? Os dados estão lá, a gente há imenso tempo que tem aquela multidão toda de dados, mas se não houvesse uma coisa que nos tivesse traduzido em imagem, esses dados, nós não tínhamos a noção que o tínhamos, não é? E desse ponto de vista, o digital é, antes de mais, um multiplicador das nossas capacidades. Quando se fala em inteligência artificial ou quando se fala em robótica, uma das coisas mais extraordinárias que eu acho é que as pessoas queiram copiar, fazer um robô humanoide ou copiar uma inteligência, ou seja, arranjar um robô que seja muito parecido connosco. Não, o que nós temos é que arranjar coisas que vão muito para além das nossas capacidades. Porque nós sabemos como é que as coisas se fazem, não somos capazes de as fazer rapidamente e com precisão. E para isso a inteligência artificial estão os robôs. Para fazerem como nós sabemos que deve fazer, só que fazem com uma capacidade, uma rapidez, etc., e uma capacidade de conjugar coisas que nós não somos, com a nossa cabeça, capazes de fazer. Portanto, o digital é, antes de mais, um multiplicador de competências e capacidades que nós temos. Não só, e desse ponto de vista, um drone é hoje um companheiro fundamental. Porque o drone permite que a gente veja coisas que nós sentadinhos não somos capazes de ver. Portanto, se nós tivermos a noção que a inteligência artificial, a robótica, os drones, não são coisas para nós imitarmos, são coisas para multiplicar as nossas capacidades 10, 15, 20, 100 vezes, nós percebemos que a digitalização é crucial. Portanto, e a agricultura, pela variedade de variáveis que uma decisão ou que uma atividade agrícola exige, é particularmente, carente da digitalização. Porque já havia automação na indústria há muito tempo, mas a agricultura também já teve as suas mecanizações. Mas o que é fundamental é que tudo o que é digital é crucial para a agricultura, porque fornece inteligência, capacidade de ver coisas ao mesmo tempo muito diferentes, não é? Portanto, eu tentei fazer um boneco, não quer está aqui, é um boneco a dizer, mas no entanto não nos esqueçamos de uma coisa. Nós estamos neste momento a fazer 3 coisas diferentes. Estamos a alterar a base da produção agrícola. Nós temos hoje agricultura vertical em Singapura, em coisas gigantescas, em altura com culturas hidropónicas e não sei o quê, em agricultura. Estamos a florestar desertos. Vamos florestar desertos, que é uma coisa que, ao mesmo tempo que estamos a destruir a Amazónia. Pronto, está bem, mas quer dizer, vamos recuperar os desertos, são uma coisa fabulosa, porque são uma coisa que não serve para nada e ocupa muito espaço, não é? E, portanto, são tipicamente uma coisa que a gente tem que utilizar. E diga-me, desculpa interromper, deixa-me só perguntar uma coisa. E nós, pensando em perspectiva e no futuro, o que eu sinto às vezes, mais do ponto de vista do utilizador, que eu não desenvolvo tecnologia, é que há algum experimentalismo, ou seja, agora é os SIGs e depois é a inteligência artificial, depois é o blockchain, depois não corremos o risco de estar sempre a pôr mais achas na fogueira e aquilo depois em termos de resultados concretos na tal transformação do conhecimento em dinheiro, de haver muito aplicado no desenvolvimento do conhecimento e pouco na transformação do conhecimento em valor?
E estou a falar concretamente no digital, ou seja, no tentei- digital. não? naquele bonequinho que eu tentei aqui fazer, pus várias coisas, eu não estou a ver, não sei se estão... Se nós formos ver por camadas, percebemos que o blockchain está no topo, ou seja, o blockchain tem que ver com as transações e com a confiança nas transações, não é? Que é uma coisa muito diferente do que se trata na base, quando eu tenho que utilizar a edição genética para melhorar sementes, não é? E desse ponto de vista, eu acho que o que é importante é começarmos por ter uma ideia de conjunto. Várias camadas, várias funções. E depois temos essa visão, esse mapeamento do conjunto, ficamos muito mais descansados. Porque já sabemos, começamos a perceber, blockchain não é já para mim, porque eu ainda estou numa outra, eu estou na base. Ou seja, qual é a tecnologia que se aplica Sim. a cada nível da cadeia? Nós trabalhamos sempre as tecnologias por vagas. Certo. Porque isso é muito importante, a gente ter alguma cultura. Certo. Porque as inovações não nascem sozinhas, coitadinhas, que senão ficavam muito tristes, porque era tudo só uma solidão enorme de cada uma delas e tal. Portanto, as inovações, quando surgem, começam todas a conversar umas com as outras, a partir de uma certa idade, que é na fase em que nós estamos. Elas estão todas a conversar umas com as outras. E, portanto, a primeira coisa que nós temos que dar, mesmo às pessoas que estão na vida prática, é irmos fazendo um mapeamento do que vai aparecer na sua relação umas coisas com as outras. Para guiar, é fazer mapas para perceber. E isso é uma coisa fundamental, é completamente inútil, é o tipo de coisas que eu gosto muito de fazer. É inútil, mas é muito precioso, porque senão eu estou a ver só uma coisa ou outra e não vejo como é que elas se relacionam. Permite guiar. Pronto, isso era só, Obrigado. era só isso. Depois já volto a si. Passava então ao Nuno Moreira. O Nuno Moreira, como eu disse, é do Instituto de Financiamento, e eu há bocado estava a pensar se o João Coimbra, que é um agricultor, tem dificuldades na gestão de informação, e imaginem, no Instituto liga com todos os agricultores. É exponencial a multiplicação da informação. Mas o Nuno Moreira escreveu também um artigo na Cultivar, que foi lançada, e esse artigo chama-se Os Desafios da PAC 21-27 aos sistemas de informação na administração pública. Que é uma questão, mais uma vez, às vezes estou tentando falar também para quem está, para os participantes do Brasil. Eu acho que Portugal tem sido um exemplo na utilização dos sistemas de informação na administração pública. Um bom exemplo a nível europeu. E esperemos que o possa ser também na área da agricultura, e por isso passava então ao Nuno Moreira para fazer esta intervenção. Muito obrigado. Obviamente que aquilo que temos com a tal política comum e, digamos, como ela tem estado a processar, portanto, e como eu estava a dizer ainda há pouco, que vivemos, ainda aqui na Europa, com uma agricultura muito regulamentada, e apesar de ser regulamentada, digamos, as políticas depois acabam por se impor ou acabam por condicionar através de um outro mecanismo, além da regulamentação, que é com as ajudas, para tentar mais ou menos regular todo o caminho. Portanto, e todas essas ajudas definidas em termos das políticas centrais europeias, como também a nível do país, depois, quando chegam ao IFAP, nós temos que fazer a sua aplicação. Portanto, ou seja, a minha experiência de agricultor é quase nula, é mais sobre a questão dos sistemas, mas tenho que fazer aqui uma coisa que é a aplicação depois e a distribuição, não é bem distribuição, mas digamos a aplicação de todos esses fundos. Para a próxima PAC, que irá começar 21-27, e como também já disse há pouco, toda a Comissão tem estado a apontar muito sobre aquilo que é a digitalização da agricultura, como sendo uma grande aposta, não só para a competente dos produtores, mas também para o nível dos sistemas, digamos, das administrações públicas, que têm que suportar a própria política. Isso tem sido, obviamente, uma questão que tem estado a ser colocada desde o princípio, e a Comissão tem estado a apontar, essencialmente, a juntar agora, neste momento, para a próxima política, 3 vetores perfeitamente claros. Um é a componente sobre as imagens de satélite, todo aquilo que, entretanto, temos de cobertura de satélites, de georreferenciação e também de imagens de satélite. É uma componente que querem aproveitar ao máximo e que tem uma grande utilização que pode ser utilizada. Aliás, está a ser muito utilizada em muitos setores agrícolas para fazer aquilo que é a agricultura de precisão, para tentar perceber e identificar exatamente quais são os níveis de água que existem das diferentes culturas e como é que elas estão a desenvolver. Há umas situações muito interessantes sobre esse aspecto. Depois tem uma outra componente que também põe, que é a componente da base de dados, as bases de dados da administração pública.
Portanto, toda a política deve ser assente cada vez mais em todas aquilo que a administração pública tem do conhecimento do agricultor e deve reforçar mesmo esse mesmo conhecimento. Portanto, não podemos estar ali a dizer que temos um sistema só adaptado para aquilo que são os beneficiários. Temos que ter bases de dados reais para toda a agricultura e depois o terceiro vetor é a informação do próprio agricultor. O próprio agricultor também deve ser um elemento ativo nessa informação e é a conciliação destes três vetores que a política agrícola do mundo tem estado a apostar muito. Dentro destes elementos e a componente da imagem satélite é aquela que já há 2, 3 anos também está a ser discutida em toda a Comissão Europeia, em que querem abandonar por completo aquilo que é o controle no local, ou seja, as ajudas que são atribuídas a nível de superfícies, que normalmente são aquilo que é feitas através de uma candidatura que todos os agricultores fazem anualmente, são depois sujeitas àquilo que é um controle por amostragem, em que existe uma equipa de controle que vai visitar o agricultor e verificar se aquilo que ele declarou, se aquilo se candidatou, está de acordo ou não e se são superfícies elegíveis. E a Comissão quer substituir esse tipo de controle por aquilo que é uma monitorização com a imagem de satélite. Não com base apenas numa amostragem de controle, mas sim com uma visualização de 100%, uma monitorização de 100% de todas as parcelas, o que é, digamos, só para perceberem a dimensão do problema, nós temos, a nível do país, cerca de 4,5 milhões de parcelas de ocupações de solo que são declaradas para as ajudas da PAC. Portanto, é ver aquilo que é 100% destas parcelas é um trabalho de dimensão extremamente astronómico no meio de todo este processo. Portanto, obviamente que as imagens de satélite são um elemento essencial, portanto, porque eles nos permitem, digamos, com aquilo que são as imagens Sentinel-2, que tem todo um conjunto de bandas, aquilo que é a banda visível, aquilo que são também as bandas não visíveis dos infravermelhos. Tem umas características interessantes, que são imagens que nós podemos receber de 5 em 5 dias, ou seja, eu consigo ter e retirar da União Europeia, que me fornece essas imagens gratuitamente, digamos, imagens 5 em 5 dias do que é que se passa sobre todo o nosso país com estas imagens. Com o histórico? Com o histórico, não, eu é que tenho que ir guardando o histórico. Mas se for necessário, também posso ir buscar o histórico. Não é? Se eu quiser, posso ir buscar mesmo essa informação e, portanto, o que é extremamente interessante é que eu consigo olhar para todas aquelas imagens. Mas se as imagens que eu vejo são imagens que, tipicamente, são as imagens visuais, portanto, como se fosse uma fotografia, que tem alguma dificuldade, muitas vezes, em termos de interpretar, quando olhamos de cima sobre um terreno, a conjugação daquilo que são algumas coisas que não são visíveis, que é, por exemplo, conjugar a informação do infravermelho com a informação da banda de vermelho, consegue-se determinar aquilo que é chamado o índice de NDVI, ou seja, o índice de verde, ou o índice de clorofila, como também lhe chamam, sobre os terrenos agrícolas. Tipicamente, conseguimos identificar e transformar tudo aquilo que são mapas, um conjunto manancial de informação, para cada pixel, ficamos lá com uma graduação de -1 a 1, que me identifica o 1 corresponde à saturação de verde e ao máximo nível de clorofila que temos sobre aquela superfície. Portanto, isto é uma informação extremamente interessante, que apesar de ser uma informação que é grosseira, porque cada pixel tem uma dimensão de 10 metros, não é? Ou seja, este palco que aqui tínhamos representava naquela imagem satélite praticamente um pixel e um ponto único, portanto teremos a ver qual era a dimensão que aqui está, mas tem uma grande vantagem, que é que o facto de eu ter isto de 5 em 5 dias, consigo obter uma informação sobre a evolução da cor e do NDVI de todo aquele ponto ao longo de toda uma série cronológica. E isto é que é uma informação extremamente importante relativamente a todo o processo, porque conseguimos identificar facilmente para um terreno e para uma parcela que esteja identificada de uma determinada zona, tem uma determinada cultura, eu consigo identificar todo o seu ciclo tecnológico, digamos, de como é que evolui o índice verde. Conseguimos identificar quando é que foi feita a sementeira, qual foi o crescimento, quando é que é feita a colheita e consegue-se fazer todo o outro conjunto de identificação. Permite, por exemplo, prever produtividades? Ao nível da agricultura de precisão, está a ser utilizada para algumas empresas para identificarem, conhecendo, por exemplo, que aquilo é uma cultura de tomate, conhecendo aquilo que é o índice de índice verde, e aquela curva que está a ser verificada, comparando com aquilo que é o standard, conseguem verificar se está abaixo ou acima
daquilo que é a produção habitual ou, inclusive, em alguns casos, também em fazer a estimativa de qual é a produção que aquela cultura irá ter. Portanto, existe aqui um potencial muito elevado na utilização das imagens satélite. Isto é bastante importante, obviamente. Desculpa, existe, pois é, uma limitação, eu diria grande, ou muito grande, na utilização dessa informação por parte das empresas por causa da gestão de dados que são privados, não é? Depois a Sandra poderá falar nisso também. Sim, não é bem assim, não é? Portanto, obviamente há aquilo que são dados privados, e os dados privados são os dados pessoais, não é? Portanto, e obviamente aquilo que eu vou olhar, se eu olhar para uma superfície de terreno, eu não posso dizer que a superfície de terreno é um dado pessoal que não me permite fazer aquilo que é a ligação entre a parcela, eu não posso deixar disponível a ligação entre a parcela e o proprietário. Isso aí é que estamos a entrar dentro daquilo que é os dados pessoais e a proteção dos dados pessoais. Mas, obviamente, todo o resto da imagem está disponível, não é? Portanto, ou seja, basta nós irmos ao Google e vemos qualquer imagem do Google, vemos toda a superfície do país. Deixe-me só fazer uma pergunta talvez muito específica, ou sem resposta, se calhar, mas a política europeia, a nova PAC que está a ser desenhada neste momento, permite, ou pelo menos pretende permitir, uma maior autonomia no desenvolvimento das políticas nacionais. Ou seja, supostamente, e esperemos que seja assim, subsidiariedade, há um conceito de subsidiariedade maior em que nós podemos, em Portugal, definir de forma mais livre as políticas para o país. Em termos de digitização, há ou acha que deve haver prioridades identificadas, ou quais poderiam ser essas prioridades em termos em termos nacionais, ou seja, porque há bocado disse que a Europa definiu algumas prioridades, não é? Sim. A minha pergunta é, para além dessas, há algo que nós devemos fazer? Então, em termos de política... Em termos de política de digitização no setor? Em termos de política de digitalização do setor, obviamente que, sob o ponto de vista da administração pública, nós devemos cada vez mais pegar na componente daquilo que são os serviços da administração pública e informatizá-los cada vez mais. E criar mecanismos em que consigamos ter mais informação dos agricultores. Ou seja, uma situação muito simples como, por exemplo, uma produção em modo biológico. Portanto, em que, entretanto, temos um processo em que, por legislação, essa produção em modo biológico tem que ser certificada por uma entidade específica que deve fazer testes, deve acompanhar e fazer todo esse processo e fazer essa certificação. Devo criar aqui um sistema em que essa própria entidade me possa carregar toda essa informação no sistema em que eu possa aceder muito mais facilmente a essa informação. Ou seja, não estar à espera que o agricultor me comunique a informação e os resultados dessa informação, logo a própria entidade certificadora consegue automaticamente carregar uma base de dados com tudo aquilo que a entidade vai fazer. Ou seja, e esse é um aspecto que se procura a nível da nova PAC, que é o regime, que é uma efetiva simplificação do sistema das ajudas aos agricultores. Porquê? Criar mais informação do nível da administração pública cada vez maior, ou seja, para que nós consigamos, de uma forma relativamente simples, identificando o agricultor, podemos logo lhe identificar quais são as ajudas que ele deve receber e não estarmos à espera que ele faça um processo declarativo. Ou seja, é alterar completamente um paradigma em que as ajudas não são feitas com base em processos declarativos e que depois têm um processo de controle, passa a haver aquilo que é uma monitorização da agricultura com base em fiscalização e com sistemas de monitorização de satélite ou outros, em que identificamos o que é que ele lá tem e conjugando, obviamente, com mais alguma informação do agricultor e damos então aquilo que é a identificação clara depois das ajudas. Obrigado. Sandra, falámos de imagens de satélite, de utilização da informação, a Sandra está do lado da utilização da informação e da criação de valor a partir dessa informação. Passava-lhe a palavra para dizer o que é que podemos fazer com tudo isto, não é? Eu já agora, e antes de começar talvez a fazer a minha intervenção mais direcionada às perguntas, ia só agradecer porque faz parte ou fazer parte deste ecossistema entre o que é o mercado e as empresas, e que eu ouvi falar em várias das intervenções, não há maior testemunho do que este, que é convidarem uma empresa tecnológica que pouco sabe sobre o setor, ou pouco sabe, de alguma experiência que tenho vindo a ter ao longo de alguns projetos, mas que o valor acrescentado que posso trazer é precisamente no conhecimento do que é a tecnologia, quais são os desafios do nosso lado
enquanto empresas tecnológicas e de que forma é que nós conseguimos ir respondendo àquilo que são os vossos desafios do setor e do mercado. Portanto, eu venho de uma área de arquitetura paisagista, portanto, a minha formação de base também é no Instituto Superior de Agronomia, conforme o Eduardo Diniz também é, e, portanto, essa paixão que eu tenho, não só pelo sistema de informação geográfica, mas pelas questões ambientais e da sustentabilidade e da agricultura, vem também desta minha formação de base. Eu, nos últimos 20 anos, tenho tido uma experiência sempre, é quase uma especialização na área dos sistemas de informação geográfica. Percorri desde o tempo das tecnologias mais proprietárias, enquanto fui colaboradora da ESRI Portugal durante muitos anos, antes disso da Autodesk, depois percorri toda a evolução até agora aos open sources, que estão a democratizar mais este acesso ao sistema de informação geográfica, e fui acompanhando do lado da indústria e percebendo que a indústria dos sistemas de informação geográfica muitas das vezes acompanham as tendências e algumas das vezes até lideramos um pouco a tendência. São exemplos disso o caso dos open source, portanto, a área dos sistemas de informação geográfica em open source, sem ter licenciamentos pesados em tecnologia, que podem contrapor com aquilo que se precisa de agilidade no avanço da tecnologia. Depois, há as iniciativas do Inspire, que também tentam criar uma diretiva que desde 2007 aponta para dados partilhados numa cloud e o acesso a vários dados espaciais, não só espaciais, ambientais e, climáticos, e que todos eles têm influência e podem ser muito úteis a sua utilização. Portanto, esta partilha foi também uma iniciativa na qual os sistemas de informação geográfica foram evoluindo muito rapidamente. E depois tenho uma experiência, não nos setores tão ligados à agricultura, embora tínhamos tido um último projeto e que falávamos do cadastro e da identificação através de logaritmos e da análise de imagens de satélite, onde pudemos estabelecer o cadastro único ali num projeto piloto. Foi a SmartGeo que esteve envolvida no cadastro predial único, de uma iniciativa do IRN para 10 dos concelhos que herderam aqui há uns tempos, e para o conhecimento do território, que é tão importante, utilizámos uma série de tecnologia em conjunto e em parceria com o cliente e com o setor, porque nós desconhecíamos as necessidades reais, e vamos trabalhando muito com esta filosofia do design thinking, é estar ao lado do mercado, perceber quais as necessidades e quais os problemas que tendencialmente temos que resolver. E ao longo destes 20 anos o que nós procuramos é precisamente acompanhar e ser empresas, startups. Começámos como uma startup, embora eu costumo dizer que já éramos uma startup crescida, já vinhamos de uma série de empresas anteriores. Criámos a SmartGeo em 2013, um conjunto de colegas que realmente tínhamos esta paixão pelo sistema de informação geográfica e que acreditamos que com esta digitalização e com este fenómeno de mil milhões, ou muitos mil milhões de sensores que estão aí a dar-nos informação, todo o acesso aos dados, todos eles têm que ser trabalhados de uma forma em que nós possamos ser realmente sistemas de apoio à decisão. E como eu ouvi, como estava aqui em pulgas, ouvi falar dos layers de informação, é essa a capacidade que a tecnologia dos sistemas de informação geográfica tem. Tem acompanhado toda esta questão dos open source, e as startups correm atrás das novidades da tecnologia. Portanto, acompanhamos a internet das coisas, os sensores, os drones, toda esse manancial de informação que chega aos sistemas de informação tradicionais. A componente de localização e a possibilidade de fazer análise transversal sobre várias camadas de informação que estão localizadas no mesmo ponto, seja para uma agricultura de precisão, seja para tomar algumas decisões sobre medidas que estão espacializadas. Portanto, é essa a experiência que nós temos vindo a desenvolver. E acho que é esse
foi esse o objetivo do convite, portanto, e para mim nós agradecemos muito porque temos a oportunidade de ouvir o setor e talvez trabalhar Sandra, para... eu vou começar a olhar, estava aqui a olhar para as perguntas que foram sendo colocadas aqui no slide, e há uma pergunta que tem aqui relação com uma que eu também queria fazer, que é a forma como ela está feita aqui, como é que a tecnologia e as suas aplicações pode contribuir para superar os diferenciais de produtividade entre produtores e regiões. Mas eu até acrescentava, quer dizer, a tecnologia não tende a criar um mundo ainda com maiores desigualdades, em que os melhores são cada vez melhores e os piores ficam cada vez mais para trás, quer dizer, enquanto a empresa que oferece tecnologia, às vezes não sente que trabalha para uma elite, que são os melhores e que utilizam a tecnologia. Como é que a gente pode evitar isto? Como é que podemos tornar o processo? Eu acho que esse é um grande desafio. Nós somos uma pequena empresa. A Smart Geo não é uma empresa, não é uma grande empresa. Eu venho de grandes tecnológicas, já trabalhei em projetos de grandes empresas, portanto, é verdade que existem setores mais maduros nesta questão da tecnologia e, portanto, eventualmente cria algumas diferenças. Eu acho claramente que o grande desafio é a transferência de conhecimento e chegar, no caso do setor agrícola, talvez ao pequeno agricultor eu diria que chegar a todos é um dos grandes desafios das empresas. Através de organizações? Eu acho que através de não só políticas e de organizações e talvez da transferência de conhecimento e destas parcerias e eu percebi que existem já centros de competência que estão a trabalhar em conjunto com algumas empresas e que podem ter projetos piloto em pequenas, em áreas mais pequenas, portanto, Podem ser utilizadas por agricultores mais pequenos. Já No outro sim. lado do espectro, não é? Tinha aqui uma questão que era como é que podemos, ou se estamos perto ou longe, e eu punha aqui ao João, que anda na linha da frente, se é possível automatizar completamente processos de produção, ou seja, até que ponto é que conseguimos, em algumas culturas ou em alguns processos, automatizar os processos, tornando-os assim mais eficientes. Há aqui um problema que eu ainda não consegui resolver, que é pôr um sensor da felicidade das pessoas que trabalham comigo. Quando eu tiver esse sensor também afinado, porque o problema aqui, as pessoas contam muito. A gente está preocupado com as alterações climáticas, com os mercados, etc. Mas numa empresa como a minha, que somos 10 pessoas a trabalhar, eu faço sempre esse comentário, o meu pai tinha à volta de 100 pessoas e não tinha escritório, a trabalhar no campo. Nós agora temos 10 pessoas a trabalhar e 5 estão no escritório. Portanto, já temos mais gente a trabalhar num escritório do que no campo. Portanto, o campo qualquer dia vai ter lá 1 ou 2 e vão ter lá, se calhar, 7 ou 9 ou 20, se calhar estão 20, eu não sei se serão 20. E, portanto, as pessoas agora têm um peso enorme nisto. Quando tínhamos 100 pessoas, se tivéssemos 10 ou 12 que não prestassem, a coisa funcionava. Em 10 pessoas, se algum falha, isto falha praticamente tudo. Porque a quantidade de coisas que é exigida a uma pessoa que está a trabalhar no campo, que é o nível mais baixo de qualificação que nós temos, são pessoas que não conseguiram ir para outros serviços e, portanto, estão lá porque não conseguiram ir para outros. Talvez na geração mais nova agora já haja opções como vontade própria, mas a maioria das pessoas com que eu trabalho não estão lá porque gostam ou porque querem. Foi porque não conseguiram ir para o outro lado. Portanto, veja bem o que é que preciso, qual é a definição de objetivo e de tentar pôr uma pessoa destas passar do mínimo que há a nível de formação possível para as pessoas que correspondem a um desafio gigantesco, que é trabalhar com dados, que é trabalhar com fecheiros, coisas muito complicadas. E, portanto, no dia que essa felicidade estar na pessoa, por exemplo, no gestor, dizer que já tem o funcionário também feliz e o gestor está feliz, penso que nós vamos resolver isto e não precisamos de lá estar. Nós temos uma experiência engraçada. Eu costumo dizer que as aplicações, e daí o design thinking e a usabilidade, que hoje também são termos que estão muito na moda, mas que, na verdade, têm uma grande influência sobre a utilização das tecnologias. Nós implementámos na altura, uma pequena aplicação que era para ser utilizada pelos carteiros. Era só para atualizar, os CTT queriam atualizar a sua base geográfica e na verdade, eu acho que nós temos que pensar na tecnologia de forma a que seja quase o mesmo que eu levantar dinheiro num multibanco. Portanto, as aplicações hoje em dia,
e as pessoas ficam mais felizes se a utilização facilitar o seu trabalho diário. E no caso, nós tivemos 70 carteiros que não tinham instrução, não tinham formação nenhuma ao nível informático e estavam a utilizar um tablet com uma aplicação que era complexa, não era simples, mas que nós conseguimos transformá-la numa utilização muito facilitada e no fim do dia eu diria que estavam felizes, pode ser o meu lado otimista, mas eu senti que a utilização daquela ferramenta conseguiu trazer alguma felicidade porque trazia alguma simplificação do seu trabalho diário. Portanto, não Isso se... é fundamental, se não estamos E a mais andar do para que trás, isso, mesmo também eu acredito que sentem uma evolução no seu posto de trabalho, porque têm acesso a uma tecnologia e que hoje em dia, com estas questões do open source... É motivação, que é o que a gente precisa. É uma motivação. E o open source, ao contrário também das plataformas proprietárias, veio trazer a possibilidade também de os custos do desenvolvimento deste tipo de soluções já não é aquilo que se pensava antigamente. Portanto, já não implementar um sistema não é Deixa-me tão... fazer o ponto com uma questão que também está aqui colocada e que eu acho que julgo que é muito importante. Há bocado falámos do facto de haver da proteção de dados privados, Sim. não é? Mas não falámos do custo da informação. Exato. Que é uma questão que está relacionada com o que referiu. E isso que colocava aqui ao Nuno, até que ponto é que não é só a quem pertence, não é? Se o Estado deve intervir aqui no apoio a coletar os dados, não é? A recolher informação, para depois essa informação ser utilizada por todos. Ou seja, de quem paga e de quem é a informação. Uma das diretivas comunitárias passa, inclusive, através de uma das ferramentas que eles querem disponibilizar, que eles chamam FarmStat, se não me engano, ou Farms, qualquer coisa assim. Portanto, é uma aplicação que eles querem disponibilizar, em que o agricultor tem acesso, dentro dessa aplicação, àquilo que será a sua exploração e a todo um outro conjunto adicional de informações, como, por exemplo, aquilo que será mesmo os mapas da NDVI, que eu estava a falar, que nós utilizamos para a monitorização. Portanto, quando nós tivermos os mapas da NDVI, também é a minha intenção que o próprio IFAP, no acesso que os agricultores têm dentro das suas áreas, consigam ver as suas parcelas, num sistema de informação geográfica, e também tenham aquilo que é chamado o histórico da NDVI e consigam visualizar essa informação. Qual é o maior problema que eu vejo no meio disto tudo? Não é a disponibilização da informação, que para aquilo que são os pequenos agricultores é essencial, porque eles não vão gastar dinheiro a uma software house para fazer e comprar uma aplicação desse tipo, é como é que eles vão utilizar a informação. Eles têm que saber perceber essa informação. Ou seja, não é só disponibilizar e a partir do momento as coisas estão feitas. Se aparece uma informação sobre um NDVI, um conjunto de mapas sobre aquela parcela de NDVI, eu devia lhe dar alguma informação mais que eu consiga perceber, que é o que é que aquilo significa. Digamos, ou ele tem uma equipa por trás de pessoas que sabem trabalhar com aquele tipo de informação, sabem interpretar, sabem ver o que é que falta, se é mais rega, menos fertilizante, ou digamos, é aqui uma outra componente, que é a formação para conseguir ler aquilo que é o resultado da tecnologia. De nada serve, por exemplo, um médico ter um ataque se ele não consegue ler o resultado desse ataque. E é isto que provavelmente nós vamos encontrar ao massificar muito esta tecnologia. Portanto, é preciso perceber como é que nós conseguimos ultrapassar isto, ou formando, ou criando, através de associações de empresas ou outras de confederações, que consigam dar este apoio a esses agricultores, de modo a que eles consigam ter o apoio técnico. Isso é que seria depois essencial. E do lado da informação que têm, é uma pergunta. Há informação que têm neste momento que poderia ser útil e ainda não é disponibilizada porque não há condições para isso? Há muita informação. Há muito ainda por fazer do ponto de vista da disponibilização. Pronto, o processo de monitorização que nós temos em curso prevê entrar no ano 2020, no final do próximo ano, esperemos que ele já esteja em condições, pelo menos, de ser testado em situação real, e depois, a partir daí, já teremos muita informação deste tipo de informação que pode ser disponibilizada ao agricultor e que ele possa utilizar depois para ver o que é que se passa nas suas explorações. Portanto, obviamente que será, se calhar, muito útil para o grande agricultor que consegue interpretar aqueles valores. Para aquele pequeno agricultor, ele terá que, quanto muito, se recorrer às associações de produtores para conseguir dar-lhe esse apoio e para lhe conseguir fazer o aconselhamento técnico. Eu já voltava então aqui às perguntas do slide. Há bocado tinham dito
era possível ter perguntas aqui com o microfone, não é? Ainda se pode falar. Ainda se pode falar. Não, mas podem escrever que eu transmito. Mas eu passava então, não sei se tem alguma pergunta que queiram fazer. Eu posso continuar com as do slide, mas eu gostava de estar ali uma intervenção. Pergunta ou comentário, desde que seja rápido. O que eu puder é que fosse rápido. Não se ouve. Meu nome é Diogo Sousa Monteiro, sou professor associado da Universidade de Newcastle, em Inglaterra, e tinha uma pergunta na sequência da resposta do comentário que fez anteriormente, que é precisamente até que ponto é que o Ministério da Agricultura, neste momento, está capacitado, a nível de serviço de extensão, para dar este tipo de apoio aos agricultores, de maneira que eles possam utilizar esta informação digital, de maneira que eles possam fazer melhores decisões. Porque é evidente que os grandes produtores poderão pagar a empresas para isso, mas se calhar os pequenos não poderão. Portanto, há uma realização dessa necessidade de capacitação ou não? Nos sistemas de apoio, é? No Exatamente. advisory. No Exatamente. advisory. Exatamente. Basicamente, a eu não gosto muito de usar a palavra... antiga estação rural. Sim. Nós, já agora, já passo ao Nuno e depois, se calhar, quem quiser intervir, mas só dizer uma questão aqui que também é importante do ponto de vista europeu, que é tudo o que tenha a ver com o aconselhamento é também uma prioridade da futura PAC, não é? E julgo que em Portugal terá a ser feito esse exercício também. Serviço de aconselhamento técnico, não é? Sim. Se calhar eu passava ao Nuno para responder à Sim, questão. esse componente do aconselhamento técnico, digamos, sob o ponto de vista do IFAP, eu posso dizer que eu não dou aconselhamento técnico, não é? Portanto, e não me peçam esse tipo de aconselhamento técnico, claramente. Obviamente, toda a informação que nós temos, e obviamente podemos disponibilizar essa informação, pelo menos no futuro, quando tivermos todo esse processamento de imagens de satélite, toda essa informação será disponibilizada. Já hoje nós temos uma informação que é muito útil, que é relativamente ao nosso parcelário. Não é propriamente para o agricultor específico, mas tem sido utilizado muito a nível da investigação e ao nível de diversas universidades, que vão ao nosso sistema de parcelário público e podem fazer o download, quer das fotografias e das imagens que nós lá temos, como também das parcelas e das ocupações culturais que lhes estão associadas. Esse tem sido um trabalho que tem sido utilizado e, portanto, é disponibilizado mais para a componente científica e para a componente de estatística. Para o aconselhamento, obviamente que essa tem sido sempre uma grande aposta, mas é muito mais nessa perspectiva de arranjar estruturas que estejam dentro, próximo, normalmente são as associações de agricultores, que entretanto estão mais próximos dos agricultores e que lhes dão esse aconselhamento. Não é, Eduardo? João, já não pode intervir. João, essas estruturas são as organizações de produtores, são as associações de produtores, ou são também empresas privadas, ou o Estado deveria ter um papel maior no aconselhamento técnico dos agricultores? Se me é permitido, vou só contar um pequeno pormenor da digitalização que se passou este ano, para se ver o problema do investimento, quem é que é dono dos dados, porque é que se tem os dados e não sei o quê. Nós gastamos bastante dinheiro, eu tento fixar ali um orçamento entre 5% a 8% do meu custo de cultura no processo de digitalização, para não exagerar muito, muitas vezes não consigo ter retorno, e portanto é um investimento tipo a longo prazo, e muitas vezes pergunta-se quanto é que é preciso o apoio, Eu pagava imagens de satélites, temos bases de dados, temos imensas empresas, curiosamente, empresas como, por exemplo, uma empresa ucraniana com que eu trabalho, tem 17 anos de dados para trás, portanto eu carrego num botão, pago $2 por hectare, no mínimo 700 hectares e tenho 17 anos de imagens. Posso ter toda a minha... tudo para trás. De repente, vêm outras empresas que vão oferecendo isto, comercialmente têm isto, e de repente aparece uma empresa da Bielorrússia. Reparem, não estamos a falar de empresas alemãs, nem americanas, nem canadianas, não. Era uma ucraniana e agora uma bielorrussa. E oferece-me tudo isto que eu pago, já ia aí em 15 euros por hectare, entre 3 ou 4 empresas que pagava, para gestão de imagens de satélite, recolha, conservação de imagens, comparação entre elas. Não só oferece-me isso tudo, zero, faz-me a gestão das parcelas, diz-me assim, eu acho que as suas parcelas são estas, na minha região, eu só tenho que clicar, esta. Portanto,
nada, aquilo ele veio, por exemplo, com uma empresa que é uma multinacional, a Monsanto, posso dizer, veio quase um dia com 3 técnicos da Monsanto, tivemos a desenhar as minhas parcelas, a pôr, etc. Ele tem um algoritmo que diz assim, olha, eu acho que as suas parcelas são estas. E, portanto, o senhor confirma. Pode estar certo eu já. Não, e a gente tira esta é bom, esta não é. Recorri já a isso, levou uns segundos. Portanto, isto dá para qualquer agricultor, isto dá para uma horta. E, portanto, de repente, empresas que se basearam em coisas caríssimas, a Monsanto compra uma empresa de 1.000 milhões de euros só para fazer isto, e de repente eu deixei de a usar. Porque tenho uma grátis, 100 vezes melhor e a custo zero. E podem perguntar, mas pronto, é o Putin ou é alguém que está a tomar conta daquilo e quer saber dos meus dados? É verdade, eu ponho uma cruzinha a dizer, aqui é milho, aqui é batatas, aqui tive 7 toneladas, aqui pus... Eu tenho que dar qualquer coisa em troca. Só que, entretanto, essa informação deitou por terra todo o investimento que foi feito nas outras empresas todas. E como é que isto vai passar na fase seguinte? Isto é como a publicidade. E esta curiosidade, para mim, é que está-me aqui a espicaçar quem é que vai investir para já em tecnologia, quando depois a seguir vem outra entidade que não se sabe bem como é que se financia, que, por ter acesso aos dados, tal é a potencialidade desses dados, eles, entretanto, já têm o mundo todo. Penso que no Brasil, por acaso, não há. Na América do Sul ainda a coisa não está ainda posta em prática, já está feita, porque aquilo é digital, é satélite, etc. Mas a perfeição com que eles digitalizaram, por exemplo, Portugal, aquilo falha imenso. Portugal tinha a terceira cultura, é a Luzerna. Aquilo ainda tem erros de uma gravidade brutal. Mas eu tenho completamente a certeza que se houver agricultores como eu, pela troca do serviço, ponho lá quanto é que produzi, o que é que eu lá pus de adubo e quanto é que eu colhi, daqui a 3, 4 anos não é preciso nenhuma empresa fazer isso. São empresas que se oferecem gratuitamente e, portanto, o preço é também relativo nestas coisas. Podem dizer, essa informação não serve para nada. Serve porque quem quer esta informação, e eu já tenho sido contactado por algumas empresas, é a Microsoft, é a Amazon, que diz assim, no dia que eu souber isso tudo, eu vendo serviços através disso, como a Google vende para a nossa vidinha todos os dias. Portanto, aqui o interessante, se calhar, é perceber e discutirmos se vale a pena investirmos, esperamos um ano e vêm outros que nos oferecem. As empresas que investem, como estão aqui algumas que investem, vão investir como? Se amanhã vem ter uma coisa 100 vezes melhor e grátis, isto vai ser curioso. Porque vai ser muito curioso. Porque... Eu acho que ela tem uma questão muito interessante com a digitalização, que é uma batalha campal entre duas concepções de como é que ela pode funcionar. Um campo é a China. Portanto, tudo o que a digitalização, a inteligência artificial, a robótica permite, o poder chinês o utiliza para um controle completo sobre a sociedade. A América ou os Estados Unidos têm tradicionalmente uma posição ligeiramente diferente que explica aquela coisa muito misteriosa que colocou no princípio. Porque é que eles têm tanto mais startups do que os outros? É porque há um problema fundamental na maneira de funcionar dos Estados Unidos que os tornam detestáveis para os europeus. É que é uma sociedade relativamente descentralizada, competitiva e sempre com surpresas. E o que nós detestamos é surpresas. E, portanto, por isso é que nós gostamos apaixonadamente do Estado. Porque o Estado não pode ter, o Estado tem que ter todas as virtudes. Pois não tem, já sabe, não é? Mas tem que ter todas as virtudes, não pode ter surpresas, tem que ser nosso amigo, tem que ter... Mas a gente gosta imenso de uma coisa que é o Estado. Mas depois, os americanos criam instituições que elas próprias têm que ganhar a confiança das pessoas. Porque se não ganharem a confiança, perdem o mercado. E, portanto, eu acho que temos que... Ou seja, nós devíamos olhar muito mais para os Estados Unidos do ponto de vista de perceber uma maneira de funcionar substancialmente diferente da nossa. Porque aqui na Europa a tendência vai ser pôr tudo observado de satélite, quer dizer, todos os movimentos, para a fiscalidade, para isto, para aquilo, para fumar, não podem fumar ou não sei o quê, não podem tomar açúcar de manhã, só podem tomar açúcar à tarde. E, portanto, a digitalização tem esse problema. É o microfone. Não, estou só a dizer. Desse ponto de vista vai ser muito engraçada a comparação entre a sociedade que é a Índia e a China. Toda a gente diz que a Índia é caótica. A Índia fez eleições com 900 milhões de pessoas e houve um partido que teve maioria absoluta. A China nunca na vida passará por esta experiência. Nunca. E, portanto, ao lado de uma ou da outra, e, no entanto, quem é hoje mais importante em termos de tecnologias de informação é a Índia, não é a China.
E, portanto, desse ponto de vista, a gente tem que olhar para fora e perceber que a nossa maneira hierarquizada, não competitiva, não queremos nunca que ninguém se destaque, todas essas coisas que pesam na nossa cabeça fazem com que nós sejamos um país relativamente atrasado. Mas deixa agora, deixa-me. E não há digitalização que nos salve. Só um bocadinho de água. Não, deixa agora muito rapaz. Mas essa perspectiva deve ser alternativa ou complementar, ou seja, eu acho que nós também temos, felizmente, eu olho para a Europa e vejo muitas coisas positivas na forma como a Europa funciona e outras negativas. Ou seja, eu acho que beber dos Estados Unidos de forma seca também não serve, não é? Não, mas eu acho que é uma coisa que eu acho que não é uma alternativa, é complementar, vamos olhar, se calhar, tentar melhorar. Mas eu acho que é uma coisa muito interessante que é os génios das finanças que acabam presos nos Estados Unidos, porque, digamos assim, muitas vezes as grandes inovações financeiras começam por parecer fraudes e, portanto, estão presos, não é? Mas o que é facto é que, como eu costumo dizer, a fronteira entre o pecado e a virtude é uma fronteira muito mais interessante do que parece à primeira vista, não é? Porque muitas vezes o impulso é de pecado e o resultado é a virtude. E desse ponto de vista, convém que a gente tenha uma flexibilidade, e há sociedades que já não é uma imoralidade, é uma outra maneira de respeitar, que é a prova, pronto. Eu não quero estar a conversar mais sobre isso. Exato. Eu já estava com medo, onde é que isto ia. Não, tinha mais questões aqui, se calhar agora já estava dois assim. Fiquei só curiosa em relação ao que o engenheiro João Coimbra disse dos dados do que lhe oferecem em troco de nada. Isso é que acho um bocadinho assustador, porque agora diz que eles ainda pensam que a Luzerna é o principal produto, não é? Mas em breve saberão, se todos seguirem o seu exemplo, e isso não é perigoso para nós em termos da estratégia do país ou de alguma coisa em termos de segurança alimentar, não é perigoso? Não, a Microsoft se conhecer o país todo, primeiro que o IFAP não é perigoso. O IFAP depois, se calhar, tem a que comprar à Microsoft o controle. Isto é uma questão depois de custo. O IFAP vai gastar uns milhões para instalar, que já está a fazer, tem que ser, a União Europeia tem que o fazer, não há de outra maneira. Mas, se calhar, é muito mais barato comprar à Microsoft por uma anuidade, assim, mensal, aquilo depois pagas ao mês, ao dia, que estas informações vão ter um modelo de comunicação e de valor de mercado que os Estados podem comprar, porque não é preciso os Estados serem... Eu também acredito que não é preciso os Estados fazerem isto. Porque, por exemplo, há bocado, acho uma coisa interessante, quando o IFAP vai arranjar uma plataforma onde a gente mete lá tudo, ou se calhar já nem mete, porque alguém já disse como é que foi feito, mas eu acho que não é importante para o Estado, nada, é importante para o consumidor. Sim. O Estado até aproveita aquilo que eu lá ponho, mas eu quero é que a pessoa, quando come o pequeno almoço e vê lá um cornflake qualquer feito com o meu milho, saiba o que é que eu fiz. Isto é ótimo. O IFAP pode, entretanto, entrar lá na canalização e ver o processo, mas o mais importante é o consumidor, para mim. É a pessoa que funciona, claro, na minha empresa e o consumidor. O Estado tem que ser um apoiante deste processo e um facilitador. Por isso, cada vez mais eu vou fazer, e devemos todos fazer coisas, para que a nossa relação, e talvez foi uma das coisas com que eu tenho o tal blog, onde faço para lá umas coisas, criar confiança nas pessoas que confiam em mim. Não é o Estado que vai dizer, confia naquilo que eu acredito, porque eu fui lá 3 vezes. Não. Vejam o que é que eu fiz. Mas as pessoas não têm tempo de ir daqui de Lisboa lá à exploração, ver se eu ponho alfaces, se ponho bem o produto ou se não ponho. Agora, se o sistema for mais ou menos fácil e automatizável, se calhar estamos todos de acordo, principalmente quem se porta bem. Exatamente. Não é? Isto é como quem anda na autoestrada, não é? Os radares não fazem mal nenhum, até é bom, anda tudo mais calmo, se calhar há menos desastres. Até é mau para aquele que anda muito depressa, não é? Ou fora de mão, ou não sei o quê. Portanto, eu acho que isto é bom para todos. Quer dizer, o perigo dos dados, vão conhecer... Nós também na Google fazemos tudo e eles sabem tudo de nós. Agora temos que dar bom proveito a isso. Mas fomos nós que quisemos, não é? Ninguém nos obrigou a pôr aquela cruz lá no Gmail, não é? Há lá alternativas, há o .pt, há não sei o que imensos, mas depois não funciona muito mal, aquilo é pouco prático. Agora é assim, eu com esta empresa que agora me oferece tudo, e repare, oferece-me até já aquilo que eu devo semear e aquilo que eu devo adubar. Foi logo no primeiro ano. Podia dizer assim, olha, daqui a 2 anos eu começo a conhecê-lo melhor. Não, não. O senhor devia pôr este adubo, devia pôr estas sementes. E eu pensei, isto não é possível. Agora o que é que estamos a fazer? Temos alguns professores a tomar conta daquilo, a ver se aquilo é verdade ou não. Pronto, eles que vão fazendo. E a gente só tem que afinar. Está feito. Eu acho isto revolucionário, portanto.
Desculpa. Para o seu nível tecnológico, qual é o nível de instrução? Um agricultor normal como nós Não se temos, ouve lá atrás. Consegue ouvir? para o tipo de agricultor que nós temos, o seu protótipo, a sua empresa é um protótipo. Como é que... Qual será o nível de capacidade de instrução, ou qual é o nível de instrução que poderá um agricultor ter para seguir as pisadas tecnológicas? Como é que... Porque muito daquilo que eu fácil. conheço da sua empresa, eu não estou a ver dentro dos meus agricultores que eu conheço, mesmo os meus jovens agricultores, não sei se chegam lá. Chegam. Sabe porquê? É facilito. Eu comecei a recrutar pessoas e a primeira coisa que eu perguntava assim, sabes mexer no Facebook? As pessoas diziam logo, não, eu nunca mexo no Facebook, não. Porque as pessoas acham que o Facebook não iam trabalhar, não é? Estavam ali o dia todo no Facebook. Não sei. Ai, eu nunca agarro no telefone. Só, não serves. Outro. Basta. E essa diferença é abismal. Eu vejo imensas pessoas, eu recebo muitos estagiários. Tenho a sorte, as pessoas gostam de lá trabalhar e oferecem-se, vão lá fazer estágios de verão, etc. E é impressionante como eu já conheço a ver duas pessoas. É essas que dizem que não têm, que só querem ir lá cavar e cortar, podar e... Fora, isso não interessa nada. Agora, aqueles que querem fazer, que têm alguma preguiça, como se disse aqui há pouco, aquilo que lhes facilita a vida e rapidamente se apercebem, eu tenho pessoas que mal sabem ler, mas a mexer no Facebook e a meter fecheiros de dados, aquilo é espetacular. E eu pensei assim, mas porquê que é assim? E porquê é que há outros que têm o 12º e até já tiverem curso de formação profissional e não querem? Não, isto é uma coisa horrível, isto dos computadores. Pronto, agora temos esses dois. Se calhar também não podemos não ter nada para os outros fazerem. Mas na primeira linha vai ser esta a decisão. E como digo, eu tenho pessoas que agora começou os WhatsApps, não é? Agora eu tenho WhatsApps entre os funcionários. Eu um dia vou fazer um livro sobre aquilo. Porque aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que eu vejo, aquilo que as boas ideias que surgem na meio daquelas discussões, as pessoas, até o português, acho que ainda parece que, não sei se no Brasil também é assim, eu acho que sim. Eu tenho imensas, o meu blog é mais visto por brasileiros do que por portugueses, que é muita coisa interessante. O que é que eu posso ajudar ao Brasil, não é? Há muitos, não é? Mas estão muito curiosos e fazem muitas perguntas. E a maioria das pessoas que fazem perguntas só têm hortas e pequenas parcelas, mas não querem deixar de fazer. Porque quando a pessoa quer e tem o Facebook à mão e eu penso que a novidade é esta. É porque isto não é preciso tirar nenhum curso em nenhuma grande faculdade. Felizmente. Porque isso pode ser a maneira de massificar e democratizar isto tudo. E quando perguntar, mas o pequeno agricultor está fora. Não está nada fora, é ao contrário. Se calhar mais rapidamente está dentro do que um grande agricultor que tem uma estrutura pesadíssima. Porque eu, para pôr na minha estrutura algumas coisas, aquilo... Tem lá muita gente que sabe, e que são lá muitos engenheiros, e muita gente que até acha que sabe muito mais do que estas coisas mais simplificadas todas. Quando as soluções são muito mais simples, claro que isto vai passar pelas associações, das organizações de produtores, pelos prestadores de serviço, a massificação técnica. Mas a utilização, por exemplo, outra coisa que nós promovemos, tudo o que é digital aproxima o pai do filho. Isto é profundamente importante para a passagem de geração. A maior parte dos miúdos que chega à agricultura vem porque percebeu que pode haver ali alguma coisa interessante com aquela pessoa que está a trabalhar ali no café, ou no restaurante, ou na caixa de supermercado. Porquê? Porque usa um computador, um telefone, e transfere essa informação para o pai. Eu vi imensos pais que passaram a falar com os filhos que não falavam, porque não tinham nada para falar com eles. São mundos diferentes. Então nós, na zona rural, as diferenças são abismais, não é? Entre pais com 70 anos e filhos com 30 e não sei o quê, a digitalização pô-los a falar. O filho diz, pai, tens que carregar que aquilo ali está seco, não sei o quê. Filho, tu larga lá isso. Mas ao fim de 3 dias o pai já começa a perceber que há ali qualquer coisa que ele tem razão. Ele primeiro não acredita e não sei o quê. E, portanto, isso também tem a ver com a parte social que vai ser muito importante nesta passagem de gerações. Mais alguma questão? Eu tinha uma questão para colocar antes, mas eu gostava, arrisco-me aqui um bocadinho, mas com tantos participantes brasileiros, com alguns, pelo menos que aqui estão participantes brasileiros, era bom ouvir se esta conversa é a mesma ou não do outro lado do Atlântico, quer dizer, se as preocupações são as mesmas, se não são, não sei se alguém quer fazer um comentário, mesmo para vocês uma questão. Temos ali um corajoso. Obrigado. Não se ouve.
Boa tarde. Obrigado. Eu sou brasileiro, Thiago. Eu queria fazer uma pergunta relacionada à questão do custo de produção para dobrar a quantidade de milho na sua propriedade. Isso certamente não implicaria também um aumento nesse custo de produção e certamente não diminuiria a margem de lucro? Porque no Brasil, nosso milho geralmente é feito para exportação, é baseado em Chicago, enquanto que Portugal, eu creio que seja mais mercado interno, consumo interno. E saber como que funciona essa diferença da margem de líquido do lucro. Tanto para exportação, nós fazemos milhos para exportar, com milho com qualidade, e fazemos milho também para rações para animais, que é milho de baixa qualidade, mas de quantidade. Em ambos os casos, eu penso que o investimento, eu não posso dizer que seja sempre reprodutivo. O que eu noto é que quem não está nesta tentativa de se adaptar a esta mudança, provavelmente vai ficar sem possibilidades de competir. Mesmo para a exportação, quem exporta no Brasil tem imensa concorrência. Por exemplo, o Mar Negro hoje, a Ucrânia, está, em 5 anos, colocou-se ao lado do Brasil. Portanto, e na Ucrânia, quem lá está são os fundos de investimento americanos e alemães que fazem tudo isto e vão por essa via, porque provavelmente vão ter que competir com o preço que sai numa fazenda brasileira, que é quem é mais competitivo até hoje, não é? Tem dimensão, tem as regras, tem o tipo de solos. Portanto, eu acho que isto vai apanhar a todos. Eu já não vejo nenhum. Os preços de mercado estão extremamente baixos. E toda a gente continua a dizer que há 9 mil milhões, eu não os vejo em lado nenhum. Eu não os vejo, eles não comem mais. Eu queria que os chineses comessem, mas não comem. Ou comem coisas que a gente não tem cá, porque o preço não sobe. Portanto, se o preço não sobe, há alguma coisa aqui não... Nós temos milhões de hectares na Ucrânia, na Bielorrússia, no Cazaquistão, prontos a produzir. E produzem 100 vezes melhor que a minha propriedade. A única coisa que acontece é que eles são desorganizados ainda. Basta o preço subir um bocadinho, aquilo organiza-se tudo no instante. Se for preciso, eu vou para lá também, mais não sei quantos brasileiros e franceses, e o preço não sobe à mesma. Porque o problema é que nos estão a dizer, há mais de 10 anos, que vêm aí os 9 mil milhões, e eu até tenho medo que me comam a mim. Mas não comem, porque os estoques continuam razoáveis, agora estão a baixar um bocadinho, quer ver se isto sobe um bocadinho, porque não, vai tudo à falência, isto vai tudo de falência em falência, porque está tudo à espera que os chineses comam tudo. Não sei, e o Brasil é um caso desses, exporta 100 milhões de toneladas, quer dizer, não exportava nada há 7 anos. Reparem como as coisas se mudam. A Ucrânia não existia, é o terceiro maior exportador. Como é que nós vamos viver num mundo destes, não é? Porque só para tais produtos locais, talvez, mediterrâneos, não sei, mas vejo com muita preocupação quem não tomar esta senda de inovação, de fazer isto de forma mais fácil, mais barato e mais rápida e mais sustentável a nível ambiental, que pode ser essa a competitividade. Uma das razões que eu uso a digitalização é a única forma que eu tenho de demonstrar que não ando a querer envenenar todas as pessoas quando me levanto. O agricultor, há uma rótula que é o agricultor está feito para envenenar basicamente toda a gente. À partida. Portanto, é preciso toda a gente o controlar e a gente, com o tal processo transparente e digital, penso que podemos provar que isso pode não acontecer. Pode não acontecer, também pode acontecer. Só fazer aqui a ponto, já agora, como nos debates políticos, dar aqui mais voz a quem teve... Porque, relacionado com isto, o Sr. Félix Ribeiro dizia no artigo que escreveu que um dos impactos da digitalização é a redução geográfica das cadeias de abastecimento, ou seja, que haverá uma tendência, e é um bocadinho contrário à questão que o João Primeiro estava a colocar, que haverá uma tendência para a redução das cadeias e para a produção retornar às economias mais desenvolvidas. Estava a pensar basicamente em termos industriais, ou seja, eu penso que nós temos um modelo de produção industrial do tempo do FOR e da produção em massa em cadeia, não é? E essa maneira de organizar exige uma dimensão gigantesca, muito grande, e foi transformada na fase da globalização por uma coisa que foi: as cadeias de produção são distribuídas pelo mundo conforme os custos de salário são fragmentadas. E, portanto, nós hoje temos automóveis feitos a partir de coisas que são espalhadas pelo mundo inteiro, não é? O que eu me parece é que, se for verdade o que a impressão 3D nos aparenta dizer, com outros materiais, evidentemente,
o que nós vamos ter é uma aproximação entre o consumo e a produção. A agricultura vertical é caricata, mas é o mesmo princípio. Portanto, o que eu acho é que há um movimento, há uma tendência para reduzir as grandes linhas de abastecimento mundiais que são gastam muita energia. Agora, não sei muito bem como é que é tal coisa. É muito interessante olhar para 3 ou 4 tendências e ver como é que elas se articulam, e não apenas por uma, não é? Mas eu falava aí, sobretudo, da parte industrial, não falava na agricultura, não é? Porque eu acho que a agricultura continua a ter uma base de massa que faz com que os Estados Unidos, a Ucrânia, não sei o que, sejam muito importantes, não é? Obrigado. São 5 horas, nós tínhamos o compromisso de acabar às 5 horas. Eu acho que alguém vai intervir a dizer o que acontece a seguir. Eu, da minha parte, havia aqui muitos temas. Eu há bocado estava constantemente a vir-me à cabeça a questão do emprego e da tecnologia, não é? Que eu acho que é outro tema que... Mas é sempre bom deixar mais para discutir, porque assim vamos sempre trabalhando. Aliás, até pode ser um tema para um dia, para a revista do... Da minha parte, agradecer aqui no meu papel de moderação, agradecer aos oradores, ao João Coimbra, ao José Félix Ribeiro, ao Nuno Moreira e à Sandra Loureiro a participação. Espero que tenhamos conseguido aqui manter alguma dinâmica e desejar aqui as maiores felicidades para os próximos 2 dias e que corra tudo bem no Congresso, e agradecer também por mim mais uma vez o convite. E felicidades para os dias. Obrigado aos anfitriões também pelo convite. Muito obrigada aos senhores, moderadores e orador do painel. De seguida, nós vamos ter um cocktail de honra oferecida pelo GPP a todos os conferencistas.